Rapaziada, o Brasileirão 2023 saiu de ser o menos disputado para ser um dos campeonatos mais disputados de todos os tempos. Faltam 4 rodadas para acabar e pelo menos 6 times sonham com a taça. Mas galera, quem tem mais chance de ser campeão? Vamos analisar e discutir isso agora nesse vídeo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Rapaziada, torcedorismo entrando aí na reta final da sua primeira temporada de futebol aqui no YouTube, né? Eu iniciei esse canal lá para abril, a gente tá perto de atingir 30 mil inscritos. Eu tenho trabalhado para melhorar esse canal e eu vou melhorar junto com você, então você se inscreve se você acredita no nosso projeto. Se você está conhecendo agora e não conhece o projeto ainda, dá uma olhada no vídeo, vê o que você acha da ideia e se inscreve se você curtir e já deixa o seu like, porque isso daí, galera, é só para dar uma força aqui para um youtuber iniciante, né? Essa é a rodada do Brasileirão que o líder da competição mudou. É um líder regente, né? Não é exatamente o líder, mas tá lá em primeiro colocado, né? O Palmeiras atingiu a liderança, mas o Botafogo ainda é o único clube que depende só de si para ser campeão. Vou explicar melhor isso ao longo desse vídeo. Esse aqui é o prisma da rodada, a gente usa essa tabela para classificar o momento de cada clube na competição. A gente pega os últimos 5 jogos e vê o aproveitamento dos times, analisa o momento de cada clube para a gente projetar o que vem pela frente, né? Reta finalíssima de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre todos os times, inclusive os 6 times que brigam por título. Eu vou dar a ressalva no momento que eu estiver falando sobre um time que disputa o título. O América não é um desses times, o América já está rebaixado, fez o seu primeiro jogo como rebaixado no Brasileirão, mas fez um belo jogo, tá? Mais do mesmo, jogou muita bola, perdeu do Vasco no último minuto, 13%, esse foi o Vitória no Brasileirão. O Furacão, galera, 1-1 fora de casa e, cara, tá 6 pontos do Flamengo, que é o 6º colocado. Provavelmente o Atlético não vai conseguir se classificar para a Libertadores do ano que vem. E, cara, isso é um baita baque, né, pro Atlético, que tá sempre na Libertadores ano que vem, não disputará, tá com 20% aqui no Prisma. O Galo, esse sim, é um dos postulantes ao título. Hoje o Galo tá em 5º. Venceu o Goiás dentro de casa por 2-1, né? Tá 5 pontos atrás do Palmeiras. E obviamente ainda sonha com o título. Tá muito difícil pro Galo, mas dá para acreditar ainda, até porque ele já tem, ele não tem nenhum jogo por fazer, né? O Galo tá 5 pontos atrás do Palmeiras e tem os 34 jogos completos, mas tá com 73% aqui no Prisma. O Bahia, cara, o Bahia transiciona, né, entre bons e maus jogos. Às vezes ele joga mal, às vezes ele joga bem, é um time muito inconstante, até mereceu vencer esse jogo, né? Tomou um empate ali aos 41 minutos do segundo tempo. Tá fora da zona do rebaixamento ainda, mas vai ter que secar muito o Cruzeiro nos jogos a menos que o Cruzeiro tem para fazer. O Cruzeiro tem 1 ponto a menos, mas tem 2 jogos a menos ainda, né? Então o Bahia tem que secar muito para não terminar essa rodada no Z4, né? Tá com 27% aqui no Prisma. O Botafogo, galera, foi o melhor jogo do Botafogo, assim, se a gente for contar um jogo completo, né? O melhor jogo do Botafogo nos últimos 4, 5 jogos. O Botafogo jogou muito bem. Virou a partida contra o Bragantino, a defesa do Botafogo foi muito bem. Você pode até julgar a estratégia que o Lúcio Flávio usou, né? Tipo assim, pô, o Botafogo não era para recuar tanto no segundo tempo. Beleza, a estratégia usada, eu também questiono a estratégia usada, tá? Mas a gente não pode questionar que essa estratégia funcionou bem. O Bragantino não teve praticamente nenhuma chance de gol. Talvez tenha tido 3 chances, tá? Os 2 gols e uma outra chance ali no finalzinho ali, que o jogador do Bragantino perdeu ali o gol na segunda trave, né? Fora isso, o Botafogo se defendeu muito bem, não tomou sustos, mas o futebol é assim, né? Quando você fica muito tempo recuado e dá a bola para o seu adversário durante muito tempo, mais chance você tem de uma bola vadia entrar nas suas redes, e foi o que aconteceu. Foi um bom resultado para o Botafogo, o empate, pensando em G4 e também em título. O Botafogo continua dependendo só de si, é o único, porque tem um jogo a menos. Se vencer o Fortaleza, volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento o Botafogo perde a liderança, né? Tá com 7% aqui no Prisma, só 1 ponto nos últimos 15 possíveis. E se a gente aumentar para 6 jogos, os últimos 6 jogos foram 2 pontos em 18, né? Péssima fase do Botafogo, né? O Bragantino nesse jogo, cara, tá faltando um algo a mais pro Bragantino, né? Parece que o Bragantino não tá acostumado a disputar título, não foi bem nos últimos 2 jogos, né? Na hora de assumir a liderança, o Bragantino parece que dá a rateada.
lutou até o final, arrumou esse empate aos 50 do segundo tempo, mantém vivo o sonho do título. O Bragantino também tem um jogo a menos, jogo direto contra o Flamengo, tá a 3 pontos do Palmeiras, que é o líder. Se vencer, o Flamengo nesse jogo a menos continua firme na briga pelo título, mas tá com 47% aqui no Prisma. O Corinthians, que vitória absurda, tá? Ficou com 1 a menos ali com 10 minutos do segundo tempo. Foi pressionado o jogo inteiro, impressionante jogo de ataque contra a defesa, mas venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio e se salvou do rebaixamento, né? O Corinthians não vai cair mais, tá com 53% aqui no Prisma, já fez 44 pontos. Corinthians tá salvo. O Curitiba, cara, teve mais uma sobrevida, né? Acabou vencendo o Cruzeiro, mas num jogo lamentável. Não sei se você viu, mas a torcida do Cruzeiro invadiu o gramado. A do Curitiba foi atrás, invadiu também. Pancadaria generalizada. Isso não é futebol, rapaziada. A torcida do Curitiba já é reincidente nesse tipo de coisa, né? Apesar de que foi provocada dessa vez, né? Pela do Cruzeiro, né? Mas lamentável, né? Provavelmente o Curitiba vai ser punido com perda de mandos de campo aqui pro resto do campeonato, talvez até na Série B do ano que vem, tá? Inclusive o Curitiba já pode cair na próxima rodada, dependendo dos jogos atrasados de Cruzeiro e Vasco, né? Tá com 60% no Prisma, reagiu na hora errada o Coxa, né? O Cruzeiro participou dessas cenas lamentáveis, a torcida do Cruzeiro que tá muito aflita com a possibilidade de voltar pra Série B, o Cruzeiro que está na zona do rebaixamento nesse momento, tem esses 2 jogos a menos, né, contra Fortaleza e Vasco, jogos decisivos, e tem que pelo menos fazer pelo menos 4 pontos, vencer o Vasco e empatar com o Fortaleza para sair da zona do rebaixamento, tá com 40% aqui no Prisma. Na verdade, o Cruzeiro sai com uma vitória só, né, mas para passar o Vasco, que precisaria de 3 pontos mais 1, né, para passar Vasco e Bahia, né. O Cuiabá, grande campeonato do Cuiabá, tá, mais uma Série A em que o Cuiabá... E foi a melhor Série A do Cuiabá, tá? Se não me engano, essa foi a melhor. Venceu muito bem o Fortaleza, venceu ali com aquele jogo de sempre, né? Do Fortaleza, do Cuiabá, né? Aquele jogo que ele fica mais ali atrás, mas sempre estilinga ali no contra-ataque. Tá com 67% no Prisma e tá com a vaga na Sul-Americana praticamente garantida. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Fluminense no Fla-Flu. Eu tava lá nesse Fla-Flu. Se você quer ver as imagens desse Fla-Flu, tá lá nos meus highlights do Instagram, né? Nos destaques do Instagram, né? Eu fui nesse jogo e postei stories. Se quiser ir lá ver a visão da torcida do Fluminense, tá? Se você for flamenguista, tu vai ver a visão da torcida do Fluminense. Vai aqui embaixo no meu Instagram que tá tudo lá. E o Flamengo fez um péssimo segundo tempo. O Tite, na minha opinião, foi covarde. Coisas que ele fez na seleção brasileira também. O Tite tem esse traço covarde, né? Ele não é um técnico covarde, mas ele às vezes ele perde a mão durante o jogo, não fez boas substituições, e o Flamengo, como eu falei pra vocês, é um dos 6 clubes que disputa e sonha com título, mas nesse momento não, tá? Pra voltar a sonhar com o título, precisa vencer o jogo a menos, jogo direto contra o Bragantino no Maracanã. São 5 pontos pro Palmeiras hoje e pode diminuir para 2 caso vença o Bragantino, tá com 47% na bola roxa. O Fluminense, cara, o Fluminense tá de ressaca, fez um Fla-Flu festivo, até se doou muito no segundo tempo, poderia ter vencido o jogo pelo segundo tempo que fez, poderia ter perdido o jogo pelo primeiro tempo horrível que fez, mas o Fluminense, cara, tá finalmente brincando no Brasileiro, né? Tá fazendo como um laboratório pro Mundial de Clubes que vai ser em dezembro. Tá com 33% no Prisma. O Fortaleza segue em péssima fase, ainda não digeriu o vice da Sul-Americana. 6 jogos sem vencer, com 5 derrotas, e até a vaga na Sul-Americana do ano que vem tá em risco agora, também tá com 7%, junto com o Botafogo, são os 2 piores times no retrospecto recente. O Goiás se complicou de vez agora com essa derrota pro Galo, vai ter que secar muito o Cruzeiro para conseguir, para seguir na luta bem contra o rebaixamento. São 3 pontos pro Bahia hoje, né? Se você for considerar que o Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas cara, parece que o Goiás foi de base, tá? Parece que o Goiás vai disputar a Série B do ano que vem, tá com 27% aqui no Prisma. O Grêmio, cara, o Grêmio teve a chance de assumir a liderança, caiu no colo do Grêmio. Era só vencer o jogo com um jogador a mais, praticamente dos 10 minutos do primeiro tempo até os 35 do segundo tempo. Galera, isso são 70 minutos com um jogador a mais, sem contar os acréscimos. Não soube furar o bloqueio do Corinthians, foi um jogo de ataque contra defesa, né? Foi um resultado horrível perder em casa pro Corinthians. Segue a 3 pontos do Palmeiras e vai ter que secar muito o Botafogo para não ficar 4 pontos atrás do líder, né? Tá com 80% aqui no Prisma, ótima retrospecto, mas péssimo resultado nessa rodada. O Inter, jogo estranho do Inter contra o Palmeiras, tá? Se a gente fosse maldoso aqui, a gente ia até pensar assim, pô, o Grêmio tá brigando por título, o Inter perde pro Palmeiras, muito estranho, né?
Mas até que o Palmeiras teve boas chances, mas perdeu. O Inter teve boas chances, mas perdeu muitos gols. Não se salvou 100% ainda do rebaixamento, mas tá tranquilo o Inter, tá? O que tá em risco é a vaga na Sul-Americana. A Sul-Americana vai só até o 14º colocado. O Inter hoje é o 13º, 3 pontos atrás do Vasco, que é o 15º e tem um jogo a menos, tá? O Inter tá com 33% no Prisma. O Palmeiras, cara, novo líder do Brasileirão, voltou a ser muito eficiente. Chegou na liderança pela primeira vez. Líder regente, que eu tô chamando do Palmeiras. Se você sabe o que é um rei regente, é aquele cara que fica no trono enquanto o rei de fato, né, de direito, ainda não assume. O Palmeiras ainda é o líder regente, porque precisa esperar o Botafogo realizar esse jogo a menos, para aí sim o Palmeiras botar ali a sua coroa de líder. Mas assim, se o Botafogo não vencer o Fortaleza, esse campeonato cai na mão do Palmeiras, tá? Também tá com 80% aqui no Prisma, assim como o Grêmio. O Santos, cara, fez um clássico decente, fez um bom empate contra o São Paulo, mas é outro que vai secar muito o Cruzeiro, nesses jogos a menos do Cruzeiro, e vai fechar a rodada ali com no mínimo 4 pontos pro Z4, considerando que o Bahia pode ser o primeiro time da zona do rebaixamento caso o Cruzeiro vença, né? Um desses jogos atrasados. Tá com 60% no Prisma, o Santos, que recuperação. O São Paulo, nesse jogo aí, mais um jogo sem vencer fora de casa, impressionante, não venceu nenhum, ainda vai ter 3 jogos fora de casa para pelo menos ter uma vitóriazinha, né, São Paulo? Pelo amor de Deus, espero que não seja contra o Fluminense. Mas o São Paulo é outro que tá brincando no Brasileiro, não tem mais nada para fazer, campeão da Copa do Brasil, já tá na Libertadores do ano que vem e 53% no Prisma. O Vasco, caraca, o Vasco não jogou nada, foi dominado pelo América em São Januário. Mas o Payet veio pra isso, meu irmão. Meteu um golaço de falta praticamente no último minuto. Ele é esse craque diferente, veio pra isso. E talvez esse golaço tenha dado um gás ali pro Vasco realmente se salvar direto do rebaixamento. Segue muito ameaçado, mas vai ter esse confronto direto, esse jogo a menos do Vasco contra o Cruzeiro. Pode definir a temporada, tá? Tá com 67%, o Vasco tá fazendo um ótimo segundo turno. Então terminamos as análises dos clubes e essa é a tabela atualizada do Prisma após essa rodada 34. Tivemos um empate na liderança dessa vez, 2 clubes com 80% no retrospecto recente, né, de aproveitamento de pontos nos últimos 5 jogos. Grêmio e Palmeiras, os dois foram os que fizeram 80%, então fomos para o nosso critério de desempate para a gente definir o campeão. Nosso primeiro critério de desempate é o saldo de gols nos últimos 5 jogos. Sempre a gente usa os últimos 5 jogos. Os dois times empataram de novo. 3 gols de saldo para cada lado. E aí fomos para o segundo critério de desempate, que é gols feitos nesses últimos 5 jogos, tá? Quem fez mais gols? Então, galera, os dois fizeram 4 gols no Botafogo, né? Então, tivemos muitos gols. O Palmeiras fez 9 nos últimos 5 e o Grêmio fez impressionantes 11 gols nos últimos 5 jogos, tá? Então o Grêmio é mais uma vez o campeão dessa rodada, 34 aqui no Prisma da rodada. Cara, e o Grêmio que vinha de 5 vitórias consecutivas acabou tomando esse balde de água fria no momento de assumir a liderança, né? E, cara, muito trágico essa derrota aqui pro Corinthians, mas o Grêmio segue ali fazendo um ótimo, excelente campeonato, né? O time que acabou de subir da segunda divisão tá disputando o título, não tem como a gente falar que essa temporada é excelente do Grêmio, né? O destaque positivo dessa rodada vai pro Galo, cara, outro time que, cara, que segundo turno absurdo, tá? Se o Galo tivesse feito um segundo turno um pouco melhor, um primeiro turno um pouco melhor, estaria ali na liderança do campeonato ou muito próximo da liderança, porque esse segundo turno do Galo absurdo, é o líder do segundo turno, né? O destaque negativo vai pro rival do Galo, vai pra Raposa, o Cruzeiro. Cara, não só pelos resultados horríveis, mas pelo que o futebol que o Cruzeiro apresentou nesse campeonato, um ataque horroroso, não consegue vencer dentro de casa, muito poucos gols feitos dentro de casa, ainda teve essa briga da sua torcida nessa rodada. Então, assim, o Cruzeiro é o destaque negativo nesse momento. Então, você sabe que o final do Prisma é pra gente responder aquela pergunta que só o mais parceiro de todos, que é você, que tá até o final desse vídeo aqui comigo, só você tem direito de responder essa pergunta aqui nos comentários. E essa pergunta é difícil, tá? Qual desses 6 clubes que eu citei vai ser o campeão? Vamos relembrar aqui. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Qual desses 6 vai ser o campeão brasileiro lá em dezembro? Responde aqui embaixo. O Brasileirão só vai voltar no próximo final de semana, né? Que vão começar os jogos atrasados, porque agora a gente vai ter data FIFA, tá? Então, próximo final de semana e próximo meio de semana, sem ser essa quarta-feira, a outra, teremos jogos atrasados do Brasileirão
mas a 35ª rodada, né, só vai voltar lá no dia 25, depois dos jogos das seleções. Então, fica ligado aqui no canal, porque nessas semanas a gente vai falar sobre esses jogos atrasados e sobre as estatísticas do campeonato, o que cada time precisa fazer para ser campeão. Vamos analisar os caminhos de cada clube. Então, galera, estatística, análise, notícia, tudo aqui no Torcedorismo. Se você curtiu esse vídeo e não está inscrito ainda, já se inscreve agora e deixa o seu like também aí, né, se você esqueceu. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!